Olá, começa agora o Pit Stop, seu programa do automobilismo. Veja os destaques dessa edição. Giafone vence a etapa da Argentina da Truck. Mark Martin não dá chances aos adversários. Fiat domina a rodada dupla na Itália do WTCC. Tudo isso aqui no Pit Stop. Seu programa do automobilismo começa falando do Campeonato Mundial de Carros de Turismo. A primeira corrida viu a vitória de Gabriele Tarquini. O piloto local foi acompanhado no pódio por Ivan Miller e Robert Huff. Essa primeira prova foi marcada pelo acidente que envolveu vários pilotos, entre eles o curitibano Augusto Farfus Jr. E o final de semana não foi fácil para o nosso representante. Na segunda corrida, apenas um pontinho para Farfus. O representante da Terra dos Pinheirais conseguiu o 8º posto na segunda corrida. Pior ainda para Farfus porque Ivan Miller e Gabriele Tarquini repetiram a dobradinha ao contrário. Dessa vez Miller em primeiro e Tarquini em segundo. Alain Menu completou o pódio. Com os resultados do final de semana, Tarquini ampliou a vantagem da liderança. O italiano tem 109 pontos. Miller assumiu o segundo lugar e tem 102 pontos. Já Augusto Farfus caiu para uma posição no campeonato e tem 91 pontos. Casim Valiuskas e Andy Soucek venceram na rodada dupla da Fórmula 2 em Imola, na Itália. Os resultados do final de semana deram o título a Soucek. Robert Wickens e Mikhail Aleshin completam os 3 melhores do campeonato. Pela Truck Series, vitória de Kyle Busch, e ele foi acompanhado no pódio por Ron Hornaday e Kevin Harvick. Hornaday é o líder do campeonato com 3.055 pontos. Mark Martin venceu em New Hampshire. O vovô da NASCAR duelou boa parte da prova com o colombiano Juan Pablo Montoya, que liderou o maior número de voltas na corrida. O final foi tão acirrado que Denny Hamlin terminou em segundo e Montoya foi apenas o terceiro. No campeonato, a liderança é ainda de Mark Martin, com 5.230 pontos. Jimmy Johnson e Denny Hamlin estão no segundo lugar, com 5.195 pontos. Montoya deu um salto na classificação e chegou ao 4º posto, com 5.175 pontos. A classificação completa do Top 12 da NASCAR você confere no blog do Pit Stop. Em Barcelona só deu Timo Scheider. Tom Christensen e Martin Tonzik fecharam o grupo dos 3 primeiros. Scheider é o líder do campeonato com 53 pontos, contra 41 de Matthias Ekstrom. Gary Paffett é o terceiro com 39 pontos. No Rio de Janeiro, o Serafim Júnior foi o vencedor da prova da Pickup Racing. Júlio Campos e Rodrigo Navarro, que subiram ao pódio, mantêm a ponta da tabela. Fabrício Lansoni é o terceiro na tabela de classificação. A primeira etapa da Fórmula Truck fora do Brasil viu a vitória de Felipe Giafone. O paulista contou com o abandono de Roberval Andrade logo após a bandeira amarela quadriculada. Em segundo ficou o líder do campeonato, Valmir Benavides. Geraldo Piquet, irmão de Nelsinho e filho de Nelson, ficou em terceiro. Valmir Benavides é o líder com 151 pontos. Felipe Giafone é o segundo com 138 pontos. E Roberval Andrade é o terceiro com 103 pontos. Já a Stock Car correu no Rio de Janeiro e viu vitória de Daniel Serra com o Kaká Bueno em segundo. Ricardo Maurício foi o terceiro. Com os resultados dessa corrida, Kaká é o líder com 114 pontos. Marcos Gomes é o segundo com 77 pontos e Valdeno Brito o terceiro com 66 pontos. Com a NASCAR, a classificação dos 10 primeiros da Stock você confere no blog do Pit Stop. Fábio Fogaça faturou a prova da Stock Júnior no Rio. Patrick Gonçalves e Pedro Boesel o acompanharam na festa de premiação. No campeonato, a liderança é de João Marcelo. Fogaça é o segundo no certame. Na prova de estreia no Rio de Janeiro, Sérgio Jimenez, ex-GP2, fez a pole e venceu na Copa Vicar. Felipe Lapena e Júlio Campos também subiram ao pódio. Campos e Lapena mantêm a briga acirrada pela taça de campeão. Rafael Daniel assiste de camarote a briga dos ponteiros. Tudo era favorável a Ryan Briscoe. O australiano fez tudo errado e deixou a dupla da Ganassi reverter a situação no campeonato. Sem se importar com os erros de Briscoe, Scott Dixon venceu de ponta a ponta e deixou Dario Franchitti em segundo. Destaque para Newman Haas, que colocou Graham Rahal em terceiro e Oriol Serviat em quarto. Agora resta uma prova para o final do campeonato e Dixon é o ponteiro do certame com 570 pontos. Franchitti é o segundo com 565 pontos e Briscoe o terceiro com 562 pontos. Nico Hülkenberg e Luca Filippi foram os vencedores da rodada dupla da GP2 Series em Portugal.
O melhor resultado brasileiro no final de semana foi o terceiro lugar de Lucas de Grassi na primeira corrida. Hülkenberg chegou aos 100 pontos, Vitaly Petrov aos 75 e de Grassi aos 63 pontos. Começa agora o painel Pit Stop. Aqui do meu lado, Vitor Paulino. Oi, Vitor, tudo bem? Olá, Tati. Vitor, vamos começar falando um pouquinho da Fórmula Indy. Como que foi essa virada? Como que ela aconteceu? Na verdade, acredito que foi um pouco de nervosismo do Ryan Briscoe. A Ganassi estava dominando toda a corrida com o Scott Dixon e com o Dario Franchitti muito à frente. E na saída dos boxes, no momento que ele tinha tudo para virar a corrida, que entrou bem na hora que aconteceu um acidente, e entrou a bandeira amarela, na saída dos boxes ele bateu no muro e acabou tendo problema na suspensão do carro dele, que acabou prejudicando ele na prova. E aí ele perdeu voltas, mais ou menos umas 10, 12 voltas, e a situação para a Ganassi ficou muito favorável agora para a última prova em Homestead, né, em Miami. Que agora o Dixon é o líder, o Franchitti é o segundo e o Briscoe é o terceiro ali, com uma diferença de uns 15 pontos. Mas aí a situação está muito cômoda para a Ganassi agora para a última prova. E agora falando um pouquinho da Fórmula 1, do caso da Renault, um monte de informação nesses últimos dias, né? Ontem foi o julgamento que decidiu tudo, foi o que julgou mesmo o caso Nelsinho Singapura, ninguém deu um nome exato ainda, mas foi interessante porque eu pessoalmente acreditava que nem o Briatore, na verdade ninguém ia tomar punição nenhuma, mas o Briatore foi banido das competições da FIA, da Fórmula 1, ele não pode mais participar e na verdade nem empresariar piloto, nada ele pode fazer, tá realmente banido. O Pat Symonds tem uma punição como se tivesse banido por 5 anos, né? Está punido, está suspenso das competições da FIA por 5 anos e a Renault tem uma punição condicional, que falam que foi muito fraca. Porque a Renault, apesar de ter admitido tudo, ter feito várias... demitiu o Briatore, demitiu o Pat Symonds, ela merecia algo mais. E ela recebeu uma punição condicional de 2 anos. Se ela tiver outra infração da mesma gravidade, aí sim ela vai receber essa suspensão, né, e com os de 2 anos. pilotos não aconteceu nada, Os pilotos né? não sofreram nada, nem o Nelsinho por colaborar, né, denunciar, e o Fernando Alonso por cooperar e estar presente à reunião e não saber de nada, ele acabou não sofrendo nada. Mas aí a punição mais contestada foi a da Renault, de 2 anos sem nada sofrer, apesar de ter colaborado. Acharam que, na minha opinião, surgiu uma notícia ontem que a Renault podia tomar uma multa de 50 milhões. Se tomasse essa multa, saía da Fórmula 1. Acho que para evitar qualquer problema da Renault sair, a Toyota podia sair junto, eles preferiram dar essa punição condicional, assim, que nem fizeram com a McLaren em 2007. Se achassem mais alguma evidência, como acharam, aí a equipe tomaria uma punição mais severa. Então tá, Vitor, obrigada, viu? Nada, Tati. Lembrando que o calendário da Fórmula 1 e da 1GP está disponível no blog do Pit Stop. O Pit Stop vai acabando, mas você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no endereço www.youtube.com.br/programa Pit Stop, ou pelo blog do Pit Stop no endereço www.programapitstop.blogspot.com. Você também pode mandar um e-mail pra gente pelo e-mail programa.pitstop@gmail.com. Pit Stop fica por aqui, nós voltamos na quinta-feira. Até lá! Até lá. Newman Haas, que colocou Graham Rahal em terceiro e Oriol Serviat. Isso. Oriol Serviat, tá certo? Então só Oriol Serviat. Graham Rahal. Tá. Vou esquecer tudo até chegar lá.